Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Pulso Regional, com o jornalista Jadir Zimmermann. Muito bem, estamos chegando com mais um podcast Pulso Regional, um desses vários podcasts aqui da grade das plataformas digitais do Preto no Branco. E hoje eu tenho a satisfação de receber o vereador João Eduardo dos Santos, o Juca, de Marechal Cândido Rondon, candidato à reeleição. Eu vou começar de novo, só para você entender, esse programa vai no ar semana que vem, então você já é candidato. Já sou candidato. Tá. Pode até pedir voto. Tá. Porque se fosse no ar hoje ou amanhã, não poderia, né? Beleza. Mas sexta já é. Vou começar de novo, tá? Tá, beleza, como quiser. Muito bem, estamos chegando com mais um podcast Pulso Regional, este que faz parte da grade de podcast aqui das plataformas digitais do Preto no Branco. E hoje eu tenho a satisfação de receber ele, esse jovem vereador, jovem político de Marechal Cândido Rondon, vereador João Eduardo dos Santos, mais conhecido como Juca, do Podemos, e que está aí na campanha pela reeleição. Seja bem-vindo, Juca. Muito obrigado por ter aceitado o convite e ter vindo até o nosso estúdio em Cascavel para bater um papo sobre política. Te parabenizar pela coragem, porque tem alguns candidatos que eu convidei que não me respondem, outros simplesmente dizem que não vou, não sei se por medo ou por fazer pouco caso, mas te agradecer imensamente por ter vindo participar, porque o político que se esconde, eu entendo, que não é capaz de suportar uma entrevista, ele não está preparado para o dia a dia da pressão que é a vida pública. Seja bem-vindo. Obrigado, Jadir, todos que estão acompanhando aqui esse momento. Eu acho bem interessante o que você acabou de falar. Em todos os locais que eu vou, eu deixo muito claro, me convide todas as vezes, eu virei em todas. Porque eu gosto de falar ainda mais sobre a política que a gente atua dia após dia, que para mim é uma vocação. Nós temos que dar as nossas opiniões, colocar aquilo, por bem ou por mal, a pessoa goste ou não, mas para entender o que esse representante, o que esse vereador, o que esse candidato acha que é bom ou não para o seu mandato, para a sua atuação e principalmente para o seu município. Porque quando você assume um compromisso como político, você assume um compromisso com a sociedade e a partir do momento que você é eleito, você representa ela, você tem uma institucionalidade. Não é só o Juca, pessoa, ou aquilo que eu acho, que eu penso. Eu preciso entender que eu represento um conjunto, que quando eu falo, eu posso estar falando também em nome da sociedade que eu represento. E é muito importante. Para mim, a diferença entre a velha política e a nova política, que eu me dedico incansavelmente em ser uma voz de Marechal Cândido Rondon, é essa. Eu não tenho por que me esconder, independentemente de quem seja, eu diria. Por isso que, com certeza, eu venho todas as vezes que você convidar. Juca, tem político também que não gosta de debate. Aqui em Cascavel mesmo, o candidato a prefeito do grupo de situação, Renato Silva, fugiu do debate na TV Tarubá na semana passada. No dia que aconteceria o debate, antes da noite, ele anunciou que não vai em debate. Você acha que esse tipo de comportamento é saudável para a política, para o debate político? Eu sou um grande apreciador de debates. Desde pequeno eu assistia, acompanhava debates presidenciais de governadores no nosso estado, né? Eu acredito que é salutar. Eu não quero fazer aqui uma crítica ou uma diminuição de um candidato ou outro, até porque eu tô extremamente alheio à política aqui em Cascavel. Então eu não sei opinar a motivação para ele ter ido ou não. Até porque o conjunto de fatores, pelo que eu vejo de longe, né? Quem são os candidatos, quem são as pessoas colocando o seu nome aqui, enfim. O que eu posso te dizer, Jadir? Se fosse eu o candidato, eu iria. Aliás, vou em qualquer o Henrique debate. Mecabou é seu amigo, né? Sim. Ele é vice do Renato e eu tenho certeza, meu amigo também, tenho certeza que se fosse o Mecabou, ele não iria fugir do debate. Com certeza ele ia te dar a mesma resposta que eu. Por isso que eu digo, eu não sei quais são as circunstâncias para ter acontecido ou não, mas eu, sendo convidado, eu faria questão, porque eu adoro ver um debate, eu adoro participar, e é o momento que as pessoas têm e digam que sim, eu digo que não. Eu tenho convicção de que as pessoas assistem, repercute, é importante, porque é um momento ao vivo, a pessoa não tem como pensar, ela precisa responder.
Ela precisa Atitude. colocar, ela precisa ter aquilo. O que fez com que o presidenciável, atual presidente dos Estados Unidos, desistisse da candidatura à reeleição dele? O fracasso no debate. O debate. Bem lembrado. Rondon, vai ter debate? Eu espero que sim. E você acha que vai ter gente que vai correr do debate em Rondon? Espero que não. E se fizerem, vão estar passando vergonha. Vai ficar ruim, né? Vai ficar feio, porque se tem uma coisa que está aflorada lá em nosso município que eu acho bom, o que eu acho legal é a política. Nossos pré-candidatos, hoje candidatos, mas falando de um ano para cá, eles foram lançados de forma mais antecipada. Cedo, né? E isso foi uma estratégia que o nosso grupo de oposição hoje ao atual governo e dos candidatos Arion e Clayton traçou desde o início. Nós não fugimos de colocar as propostas que os então pré-candidatos tinham e de deixar claro pro município quem eram as pessoas que iriam representar as nossas vontades. Aquilo que a gente desejava como projeto e como possibilidade. É por isso que eu entendo que o debate é salutar em Marechal Cândido Rondon para nós termos um processo eleitoral completo. Se alguém, são só 3 candidatos, isso dá um debate de 2 horas, 3 horas, com muita informação, com muito tempo, com muita possibilidade. Então, se alguém fizer, assim, o desrespeito, na minha opinião, com a nossa população de não participar, eu não consigo Eu acho concordar. até que o debate tem que ser marcado, convite enviado e fazer que nem a Tarubá fez. Se o candidato não for, fica lá o púlpito dele, a mesinha dele vazia. Os outros vão participar. Pronto, concordo. Então, Juca, você começou muito jovem na política. Você tinha quantos anos quando se elegeu em 2020? 21. 21 anos. Foi o vereador mais novo de Rondon? O segundo da história. Hoje eu segundo. sou o mais jovem. Inclusive, durante a campanha, a informação que a própria Câmara de Vereadores tinha me repassado à época, em conversas, é de que eu seria o mais jovem. Mas esqueceram que havia um vereador de Mercedes, que Da até antiga então Marechal. ainda era Marechal, né, Elton Han, que foi eleito com a mesma idade que eu. Ele Certo. tinha alguns meses a menos de vida, depois ele assumiu com 21 e eu também assumi com 21 anos de idade. Então, eu sou o vereador mais jovem de Rondon, hoje. O segundo da história, se a gente for considerar essas datas de nascimento. Certo. E o que te levou tão precocemente para a política? Eu vou te dar um exemplo sobre a minha formação profissional, que eu atuo até hoje como advogado. Eu fiz direito porque eu queria ser político. Eu não quis ser político por ter feito direito. Certo. Para mim, a política sempre esteve inata. Eu não tenho como explicar a paixão que eu tenho. Eu nasci com isso. Não sou filho, neto, sobrinho de político nenhum. Não tive político nenhum por trás de mim dizendo: Juca, você precisa se candidatar. A Ares, o Grêmio Estudantil, o Conselho Municipal da Juventude, o Parlamento Jovem Brasileiro foram iniciativas que partiram dessa atuação no movimento estudantil municipal, que me deram um gás para participar da política, que fizeram eu criar essa vontade, e com meus 14, 15 anos eu dizia: eu quero ser vereador. Então eu tracei a minha vida pensando em participar da política, porque eu sempre escutei os velhos políticos falando: a juventude é o futuro, e no presente ninguém nunca dá a oportunidade que a juventude precisa para chegar no futuro. Não adianta esperar as coisas, esperar o jovem se tornar velho, se tornar idoso. Ele precisa no hoje estar participando ativamente, colocando as suas ideias para ajudar a modificar. E uma pessoa jovem não precisa ser necessariamente de idade, ela pode ser de ideias. Tem pessoas mais velhas de idade que têm ideias de renovação, de juventude, de nova política e assim por diante. Então o que me move é isso. Eu sempre gostei da liderança, sempre participei de entidades, participei dentro do colégio, dentro da sociedade, e mostrei, eu deixei claro, para mim o político ele precisa saber se posicionar. Eu sempre falei que eu queria ser político. E eu não escondi isso. Eu não ficava aquele café com leite que muitas vezes o cidadão faz, aquele tapinha, eu vou ver. Não, eu quero. Para isso eu preciso estudar e me preparar. Fiz 2 faculdades, terminei 4 pós-graduações durante esse mandato, para que eu pudesse representar e mostrar a capacidade
como pessoa para exercer um cargo na política, que é uma coisa, na minha opinião, que sempre faltou na maioria das pessoas. Não é só por você ser conhecido ou só por ter muitos amigos. Você tem que saber representar, ter a responsabilidade com o dinheiro de todos, com aquilo que é colocado dentro dos cofres públicos. É isso que me move. É isso que faz com que eu queira ter entrado cedo na política. Juca, qual a maior dificuldade aí? Você jovem, 21 anos, cai numa Câmara de Vereadores com outros 12 pares, muito mais experientes, a grande maioria, claro, tinha vereadores de primeiro mandato também, junto contigo, mas mais experientes em idade. Qual a maior dificuldade que você enfrentou nesse processo? Eu sempre fui o mais respeitoso possível com todos os colegas. Tem muitas ideias que eu discordo e que assim me posiciono. Em alguns momentos que talvez tentassem dizer que o Juca é muito novo ou você ainda não tem experiência, eu mostrei que talvez eu tinha mais tempo de filiação partidária do que alguns colegas que têm o dobro da minha idade. Talvez Filiou em partido com que com idade? 16 anos. Logo que podia Logo votar, que eu já se filiou. pude fazer o título e me filiar. Quando eu fui para o Parlamento Jovem Brasileiro, eu decidi que eu queria ir para lá tendo um partido político, estando filiado. Perfeito. Então, houve um preparo e uma trajetória. Talvez eu não tivesse uma experiência de vida, de idade, mas experiência política. Eu já tinha participado ativamente de campanhas, eu já sabia o que eu podia, o que eu não podia, o que eu queria, o que eu não queria fazer quando eu colocasse o meu nome à disposição pela primeira vez. E se 4 anos antes eu não tivesse 17, o que me impedia de ser candidato, eu teria sido. Teria sido já antes. Na primeira oportunidade, eu me candidatei e, felizmente, a população entendeu que era o momento do Juca estar lá. Juca, você falou antes várias entidades por quais você passou, mas você não citou a Ordem de Molay. E muitas vezes nas rodinhas de conversa você ouve, não, mas o Juca tem a maçonaria por trás, né? Tem essa instituição por trás que ajuda ele a se eleger. É de fato isso? É a maçonaria que elege o Juca? A maçonaria, a Ordem de Molay, são entidades filosóficas de construção do caráter do homem, para que essas pessoas com a filosofia que a gente entende correta, dentro da sociedade façam o bem. Sejam jovens líderes, profícuos cidadãos, dedicados pais, filhos, maridos, e que tragam para a sociedade um retorno positivo pensando no bem, por liberdade, igualdade e fraternidade. A maçonaria e a Ordem de Molay não são entidades políticas. Eu posso ter apoio de muitas pessoas que são e me conhecem porque nós professamos a mesma filosofia de aperfeiçoamento de caráter e então entendem que é importante ter alguém na política com esta filosofia. Mas dizer que o Juca é candidato de uma entidade ou outra seria, na minha opinião, até uma... fugiria aos princípios e objetivos do que a gente faz, por exemplo, na Ordem de Molay que você comentou. Eu fui mestre conselheiro nacional adjunto. É o segundo, mas é o maior cargo de representação juvenil do país. Toda semana eu viajava para outro estado. Eu ia representar o Brasil em outro estado, outra unidade da federação. Colocando, mostrando, sendo dentre os meninos de 12 a 21 anos de idade, aquele que na juventude da Ordem de Molay, junto a um menino do Pará, que hoje é candidato a vereador em Belém também, inclusive, que estou torcendo pela eleição dele, do Jorge, que foi o meu companheiro de mandato. Então essa atuação da Ordem de Molay, ela me trouxe uma vívida experiência de campanha, inclusive. Nós ganhamos um bate-chapa da Paraíba e do Distrito Federal. Nós tivemos que fazer campanha no Brasil, em todos os estados, e pedir voto para pessoas que às vezes têm uma cultura totalmente diferente da nossa. Laboratório. Foi uma espécie de laboratório e um preparo. E eu sempre na Ordem de Molay professei e fiz aquilo que eu esperava e que eu faço na política hoje. A política boa. A política nova. E eu vou ficar falando sim da nova política, porque para mim existe uma discrepância muito grande entre o que faziam, o que esperavam da política e a forma que conduziam e usavam ela para a forma que hoje é feita. Então, das entidades, Jadir, que eu posso te falar é isso. A minha construção, e eu participo até hoje da Ordem de Molay como um sênior, como alguém que está lá para orientar os mais novos, para ajudar, é de gratidão, de intensa participação, e eu nunca vou conseguir, eu acho que devolver tudo que filosoficamente, socialmente, a Ordem de Molay conseguiu me entregar como pessoa. E aí eu posso listar N princípios, valores, atitudes e atos que nós fazemos e fizemos lá dentro. Como é uma entidade discreta, nós não ficamos
publicizando o cargo nacional, sim, a instituição enquanto entidade precisa ser colocada nessa representação, mas a maioria dos trabalhos sociais e filantrópicos que nós desenvolvemos, nós sequer publicizamos, porque nós entendemos que não é necessário a gente ficar escancarando, mostrando aquilo que a gente faz de bom. Isso é importante para a sociedade e para o aperfeiçoamento daquele menino de 12 a 21 anos de idade que está participando conosco. Juca, há pouco você diz que você se preparou para se tornar político, que você queria ser político. Mas na campanha de 2020 tem um vídeo que você postou nas redes sociais e que circula volta e meia, que eu inclusive fiz uma crítica no meu blog, que você condena os políticos profissionais, digamos assim, dando a entender que você seria contra a reeleição em determinados cargos. Não era bem isso que tu queria dizer ou você mudou de ideia nesse tempo? Eu convido as pessoas que tentam descontextualizar esse vídeo e pegar trechos deles a lerem a legenda, acompanharem as primeiras entrevistas. Só um minutinho. Antes de tu concluir o raciocínio, vou pedir para o Chico marcar o tempo para nós inserirmos o vídeo na nossa entrevista, com a legenda, para as pessoas que não conhecem o contexto estarem por dentro do que nós estamos falando. Você com certeza já ouviu falar de políticos profissionais, não é mesmo? Pois então, a política não foi feita para ser vista como uma profissão. Os nossos representantes são eleitos para mandatos de 4 anos e é por esse período que eles devem estar atuando e exercendo as suas funções. Depois disso, devem ter uma profissão a qual retornar. Infelizmente, não é o que temos visto em toda a nossa sociedade. Eu, por exemplo, atuo em um escritório de advocacia e essa sempre será a minha profissão. Agora eu lhes pergunto, que tipo de político e de representante que vocês querem eleger? Perfeito. Pode prosseguir. Convido a assistir as minhas entrevistas, principalmente para o Piccolo, que foi uma das primeiras pessoas, e para o presidente que me procuraram depois de ser eleito. Eu condeno o político profissional e sempre vou condenar, e não o sou. A primeira coisa que eu falei aqui é que eu sou advogado, eu não dependo da política para viver. Se eu for eleito por 5 mandatos em 5 cargos diferentes, o dia que eu não tiver mais lá, porque a população escolheu não colocar o Juca mais lá, eu vou ter para onde voltar, para o meu escritório de advocacia. O vídeo eu deixo claro, o político tem que estar preparado para 4 em 4 anos. Ele não pode, depois desses 4 anos, ficar refém de uma reeleição. Não falei que eu sou contra a reeleição. E tem vários outros momentos que eu deixo isso claro nessas outras entrevistas que eu estou falando. Por isso eu digo que foi descontextualizado. Nunca disse, até porque é impossível o cidadão ser vereador, prefeito, deputado, uma coisa atrás da outra. Isso é natural e as pessoas inclusive votam pela reeleição das outras. Eu já votei em candidatos que iam para a reeleição. Eu sou contra aquele cidadão que, se não tiver um cargo público, comissionado ou eleito, não conseguirá sustentar a sua própria família. Que depende única e exclusivamente do dinheiro que a política dá para ele conseguir sobreviver. E não é viver, é sobreviver. Então, toda a construção de que política não é profissão, na minha visão, e isso tinha publicação de feed estático também durante o mandato, durante aquela campanha 4 anos atrás, eu já falei isso em várias entrevistas. Na minha opinião, Jadir, quem pega um vídeo descontextualizado dessa forma está mal intencionado. Está querendo tentar construir uma narrativa do que eu falei, né? Porque não é esse o objetivo. Eu falo no vídeo, sim, que é de 4 em 4 anos ele tem que ter para onde voltar. E eu tenho para onde voltar. Se eu não me eleger nesse ano, eu volto para o meu escritório. Se eu for prefeito e não puder atuar porque o estatuto da OAB me permite, ou deputado, depois eu vou ter o meu escritório para voltar. E eu posso falar isso com tranquilidade. Eu, inclusive, presto contas e entrego o meu imposto de renda na Câmara. E para ser candidato, você precisa fazer uma declaração de bens. É muito evidente, é muito claro você olhar para os candidatos e entender, né? Quem tem uma fonte de renda, uma profissão, e quem vê a política como vocação.
como algo que ela faz pela sociedade, pelo que ela pode entregar e pela competência e o preparo e o estudo dela para ser um político. Não sou político profissional, não dependo do cargo, não preciso disso. Sempre terei no escritório de advocacia, que sou sócio, que trabalho há 6 anos, fui estagiário, que fui funcionário, que hoje eu sou advogado e sócio, para conseguir atuar. Os nossos clientes, inclusive, é isso, Jadir. Essa é a verdade nua e clara e nua, evidente sobre esse vídeo, sobre essa situação. Eu tenho muita tranquilidade, até porque tentaram ir falar para pessoas da minha família, mostrar esse vídeo, e aí, eu não entendi. Qual que é a crítica, afinal? E ele te preocupa esse vídeo agora na campanha? Dos adversários usaram? Não. Tanto que eu nunca excluí esse vídeo. Tá lá. Claro. Tá lá. Vai continuar lá. Eu sou a favor de mostrar essa minha opinião. E tudo que eu falo aqui tá gravado. Se um dia eu for mudar de ideia ou descontextualizar qualquer coisa, a pessoa pode colocar, como muitos, se não a maioria dos políticos hoje em Rondon, você fizer uma pesquisa um pouquinho mais a fundo, vai conseguir confrontar um vídeo de uma coisa que ele te fala hoje com o que ele falou antes. Isso não irá encontrar, pelo menos a minha opinião, não que eu me recorde, não que eu tenha falado em nenhum lugar, de nenhuma forma, algo assim. Você se elegeu pelo MDB, chegou à condição de presidente do MDB, e de repente, na janela partidária, o Juca casca fora, larga o partido, larga a presidência e vai pro Podemos. O que te levou a tomar essa decisão? Eu me filiei com 16 anos no MDB, tenho um histórico de muito trabalho. Nós, quando assumimos a diretoria, assumimos a convite, eu falo nós todos, não fui eu que quis assumir a presidência do MDB. Quando deixei o partido, deixei de forma tranquila. Ninguém e nenhum outro colega vereador do partido ou das pessoas que assumiram, inclusive, deixei um partido com um diretório definitivo, com todas as prestações de conta em dia, com toda a regularidade formal que era necessária, coisa que às vezes não acontecia. Não estava assim quando você pegou? Estava sendo regularizado, mas houve uma sucessão de situações, né? E assim, passou a eleição, o MDB não teve um bom resultado, o diretório estadual precisava fazer alguma coisa para que o MDB colocasse. O que eu vejo, eu já diria que eu não larguei o MDB, pelo contrário, eu deixei um partido estruturado, hoje tem 11 candidatos a vereador, o Moacir é um político já há muito tempo, era o vice-presidente, ele estava ciente da minha decisão, e tudo isso foi pensando num projeto maior, que é a campanha do Arion e o Clayton, que eu estou junto desde o início, pensando na construção para ampliar a possibilidade de eleição e de vitória. Então não foi uma racha, não foi uma dificuldade, eu tenho respeito pelo MDB, pelas pessoas que estavam lá e pelas pessoas que eu liderei. Isso tudo foi feito às claras, todos sabiam. Eu fiz reuniões antes de migrar para o Podemos e mudar de partido e avisei. Eu conversei, as pessoas da diretoria sabiam. As pessoas que participavam ativamente, as pessoas que estavam envolvidas nesse processo. Não tem como você ligar para 60 pessoas, que era o diretório inteiro, e comunicar esse tipo de situação. Então, o que eu vejo no MDB é que eu deixei sim um partido estruturado. E hoje, se você vê Medianeira, tem 6 chapas do grupo de situação e cada chapa tem um vereador eleito. Eles querem fazer um vereador por partido. Hoje, se você pensar na eleição proporcional, é muito melhor, na minha opinião, pensando na divisão das sobras, você ter mais partidos com mais candidatos do que você ter uma concentração em apenas 1 ou 2 partidos. Então essa foi a ideia e a construção às claras. Não foi, subitamente eu larguei ou alguma coisa assim. Pelo contrário, foi tudo pensando nesse projeto maior e no que eu podia e da forma que era possível, tentando contribuir. Sempre tentando contribuir com o projeto do grupo. Muito se fala em grupo, mas as pessoas às vezes querem falar do grupo só quando é do seu interesse pessoal. Não é o meu caso. Eu conversei com muitas pessoas e fiz toda a movimentação política que eu achava interessante para ter esta movimentação. Logo depois que você saiu, Padeiro também saiu do MDB e foi para o PL, não foi para Podemos. Você não... E de certa forma o partido se sentiu, o MDB, se sentiu fragilizado. Houve até uns rumores, algumas pessoas achavam que deveria, enfim,
tomar uma iniciativa, lançar chapa própria. Teve um zum até que estavam conversando com o vice-prefeito Ila para chegar próximo a uma possibilidade de tratativa de apoio ao BACS. Você não se sente culpado digamos assim, pelo enfraquecimento do MDB, que tinha 3 vereadores e hoje tem apenas 1? De forma nenhuma, até porque os atos que as pessoas que representam o partido adotaram depois da minha saída, é só elas que podem responder. Como você colocou, tudo isso é circunstancial. Falam, mas alguém veio aqui do MDB e te deu uma entrevista dizendo isso? Não. O presidente do MDB falou e confirmou alguma das informações? Não. Então é muito fácil as pessoas tentarem construir uma narrativa e achar um culpado. Tentar ter uma causa para essa consequência, quando na verdade talvez as situações sejam muito diferentes. Quanto ao Padeiro, tem que perguntar para ele. Eu acho que o Padeiro no MDB estava eleito, na minha visão. E eu não sei se o MDB faria 3 vereadores. Né? E essa conta pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que o Podemos, pode ser que o PL. É muito difícil a gente usar as circunstâncias do que poderia ou não poderia sem nem ter o resultado da eleição. Eu acho que o MDB tem uma boa chapa. Eu entendo que tem. Eles têm potenciais candidatos e podem ter, como o Podemos e como o PL também tem. Nós estamos muito estruturados para essa campanha. Então, não tenho esse peso na minha consciência, pelo contrário, eu reforço tudo que eu te falei. Na minha visão, eu estruturei muita coisa mesmo, que era necessário que foi feito. E o vereador Dionir, quando você saiu do MDB e foi para o Podemos, ele também saiu do União Brasil e foi para o Podemos, dava a entender que seria a construção de um partido muito forte em Marechal Cândido Rondon, não que não seja, mas de repente, quando o Arião anuncia o vice, o Clayton como vice, no mesmo dia, o Dionir anuncia que não é mais candidato e que vai encerrar sua carreira política no final do ano. O que aconteceu? O vereador Dionir é uma pessoa que eu tenho grande apreço e respeito por nós termos feito essa construção juntos. Nós nunca tivemos nenhum tipo de divisão dentro da Câmara, mesmo quando estávamos em lados políticos opostos. Teve alguma promessa para o Dionir que não foi cumprida? Eu entendo que não, mas essa pergunta teria que fazer a ele também para que ele colocasse, eu entendo que me prometeram isso ou aquilo. A política toda é uma construção. De tudo que eu particularmente entendo e vejo, o vereador Dionir tomou uma decisão de que ele quer tocar as empresas dele, que ele quer ativamente participar de outras formas e hoje institucionalmente ele continua ativo na política, inclusive filiado no nosso partido. Eu não acho que o vereador Dionir tenha qualquer problema nessa situação, mas eu não respondo por ele. É ele que precisa colocar. Pelo contrário, como eu volto a dizer, eu o respeito muito. Acho que sim, um político, um vereador que trabalhou muito nesse mandato, que tem a sua expressividade, tem o seu posicionamento e o Podemos continuar forte. Com um comitê municipal constituído, ativo, com uma boa chapa de candidatos a vereador, com um candidato a vice-prefeito. Então, nós temos uma excelente estrutura e construção. A decisão do vereador Dionir foi por ele respeitado, inclusive ele não deu entrevista em lugar nenhum, em nenhum momento se manifestou contra o partido, contra alguma coisa. Eu entendo que ele cumpriu e cumpre exatamente o que ele falou. Falou, eu estou me afastando. Ponto. Ele não ficou criando problemática, causando entre um lado ou outro pessoas alguma situação. Não vejo o vereador Dionir fazendo qualquer tipo de situação assim. Ele está fazendo a política institucional, o trabalho dele como vereador, ele segue dentro da Câmara fazendo isso, só não é candidato nesse ano, como muitos outros já o fizeram e desejaram não continuar mais, talvez, no cargo eletivo. E quem será que ele vai apoiar para prefeito? Olha, não sei dizer. Será que ele vai apoiar alguém? Porque se ele não está mais na política, talvez ele não apoie ninguém. Talvez ele ache que não queira apoiar um ou outro candidato. Tem que perguntar para ele. Agora, você como político na ativa, com mandato, que leitura que você faz hoje? Nós temos aí três chapas do grupo de situação. Nós temos 3 chapas
da coligação do Arião, tem mais uma chapa da federação e tem uma chapa do PSDB Cidadania, outra federação. Por partido ou federação, quantos vereadores você acha que elege cada um? Na tua leitura. Eu não posso e não me rendo a fazer argumento afirmativo nesse sentido. Não tem um palpite? Não tem como. Tinha muitas pessoas que falavam que eu não passava de 400 votos na última. Fiz 800. Eu tinha amigos que falavam que eu ia ser o mais votado. Eu não achava que eu ia ser o mais votado. Até porque eu estava começando, eu tinha nichos muito específicos de pessoas que me apoiavam. É só o eleitor, Jadir, que vai decidir. No dia e na eleição e na urna. Até porque nós temos dados e eu acho que na política é difícil você ter algo objetivo, mas isso eu acredito muito. Eu me formei esse ano no Renova Brasil. Primeira vez que esse curso de formação permite que políticos já mandatários eleitos participem do curso de formação. Consegui ser selecionado dentro de mais de 20 mil pessoas, me formei. E eu lembro muito bem de uma aula que fala o seguinte: 18% das pessoas decidem o seu voto nas últimas 48 horas. Eu acho que esse é um dado relevante. Faz sentido se você olha pesquisas, que existem uma série de situações que a gente pode falar sobre pesquisa, mas se você olha, sempre tem de 20% a 25% de indecisos. Essas pessoas podem decidir a eleição, tanto de vereador quanto de prefeito. A estratégia do político para atingir o indeciso, até porque assim, eu vou votar em mim. Tem como mudar o meu voto? Não tem como, né? Tem pessoas que definiram já claramente em quem vão e quem é o candidato e não tem quem mude. Agora, a grande quantidade de pessoas que não decidiu ou que pode decidir mais próximo do pleito ou que pela estratégia de marketing, pela forma que o candidato vai chegar, vai atingir, faz a diferença. Eu volto a dizer da minha eleição em 2020. No começo, muita gente falava que nem sabia quem eu era. Eu tive uma estratégia de marketing para ser conhecido onde eu achava que eram nichos que poderiam votar em mim e consegui conquistar. Tanto que eu fui o vereador mais votado no Rui Barbosa, no colégio Rui Barbosa. Salvo grande engano, eu fui mais votado lá. Nas urnas lá. Nas urnas lá. E eu fui o 9º no total. Então, mostra que há uma concentração de apoiadores em determinadas formas e o político tem que saber. Eu posso falar por mim e pelo trabalho que eu estou fazendo, Jadir. Estou me dedicando muito nessa campanha e nessa candidatura. Muito, muito mesmo, porque estou colocando meu nome à disposição para a reeleição. E eu não sou e não vou falar aqui de renovação mais. Eu falo da nova política, da forma de agir. Mas eu tenho que mostrar trabalho. Não ficar prometendo que eu vou fazer. Eu tenho que mostrar toda a série de projetos, que hoje eu sou o vereador mais produtivo do mandato, mais de 30 projetos de lei, mais de 500 requerimentos, mais de 200 indicações, o primeiro Código de Defesa do Pagador de Impostos a nível municipal no país, Estatuto da Desburocratização, IPTU Verde, Câmara Jovem, tudo isso que eu já desempenhei para que a pessoa se achar que é esse o político, esse o vereador que ela quer, por esse trabalho eu possa lá continuar. Você veja, eu sou obrigado a concordar contigo que a pesquisa do Piccolo, essa última que ele divulgou, mostra que na pesquisa espontânea, tanto para prefeito como para vereador, mais de 60% dos entrevistados não veio um nome à cabeça, nem para prefeito e nem para vereador. Ou seja, realmente há uma indefinição com relação a quem o eleitor vai votar no dia 6 de outubro. Pensa, 60% são 24 mil votos se todo mundo fosse para a urna, mais ou menos. Exatamente, muita gente. É muita gente. Isso aí elege no quociente quase todos os vereadores. É verdade. Você disse antes que você tem acompanhado a pré-campanha do Arião, agora a campanha, desde o princípio. A construção, a ida para o Podemos, para a construção de um projeto maior. Como é que está a campanha do Arião para prefeito, do Arião e Clayton? Como é que você que está acompanhando de perto, ele tem conseguido deslanchar junto ao eleitorado, junto ao público em que ele talvez antes não alcançava? Como é que está essa construção? Eu entendo que sim, porque nós temos um excelente candidato a vice também. São pessoas extremamente preparadas, que quem conhece, quem conversa, dá a mão e às vezes não o conhecia,
cria uma confiança real, vê que são pessoas preparadas para gerir o nosso município, que são pessoas que têm a capacidade, a competência e o estudo que Marechal Cândido Rondon precisa para administrar os seus 380 a 400 milhões, vamos dizer, por ano, para fazer uma gestão para as pessoas e para entregar aquilo que o rondonense espera. Eu vejo a campanha do Orion e do Clayton decolando cada vez mais. É isso que eu sinto, é isso que eu vejo desde o começo, desde a pré-campanha. Nós estamos com candidatos definidos, principalmente o Orion, há muito mais tempo, então as pessoas já estão muito mais habituadas com o nome do Orion como candidato. A nossa inserção de marketing, inegavelmente, é superior. Nós temos vídeo, nós temos publicação, nós temos ideia, nós mostramos aquilo que nós queremos fazer todos os dias. Se não todos os dias, quase todos os dias, e isso eu entendo que faz diferença para o eleitor, pelo menos para mim como cidadão faz bastante diferença. E apoio o Orion e o Clayton não por uma circunstância política, apoio porque acredito. Acredito verdadeiramente na campanha, nas ideias e no que eles podem fazer por Marechal Cândido Rondon. Muito se falou nas últimas semanas, principalmente após o anúncio do vice do Clayton, como vice do Orion, que o nome deveria ter sido a Maria Cleonice, por ser do MDB, por ser mulher, por transitar em lugares que o Orion tradicionalmente não transitava. Você acha que a escolha pelo Clayton foi a melhor? Desde a primeira reunião que eu participei, que foi tocado no assunto do vice-prefeito, nós tivemos o entendimento de que nós preferíamos que não fosse um político. Eu não tenho nada a desdenhar ou a desmerecer da Maria Cleonice, pelo contrário, tenho um excelente relacionamento, gosto pessoalmente dela e sabemos... Mas ela não é política também, ela nunca exerceu cargo eletivo. Jadir, uma pessoa que 8 anos foi secretária municipal, sim, que é esposa... Pública. Esposa é uma política, eu entendo que é uma política, mas não vou dizer que esse é o motivo de ter sido escolhido o Clayton e não a Maria Cleonice. Certo. Mas em todas as conversas que eu participei, o perfil da pessoa do vice que nós procurávamos e que inclusive o próprio Moacir participou de conversas assim, era alguém que fosse externo a este contexto, que nunca tivesse diretamente se envolvido, que é a mensagem que nós estamos passando de gestão. Por isso que eu acho que o nome do Clayton... E por que isso? Alguém que não é do meio? É muito fácil falar, é difícil fazer, às vezes, né? A gente vê uma sucessão em todos os mandatos de só políticos candidatos, em quase todos. E aqui eu quero enaltecer o Renato Keffer, foi vice-prefeito do nosso município e não era, e foi um excelente vice-prefeito, na minha opinião. É uma pessoa ilibada, incontestável até hoje, empresário de sucesso do nosso município. Então foi nos inspirando nesse tipo de vertente, nesse tipo de posição que nós procuramos alguém. Certo. Nova Santa Rosa, há poucos dias, trocou vice. Alguma chance disso acontecer em Rondon? Impossível. Tá sacramentado. Impossível. Não existe essa hipótese. Juca, você sempre foi um vereador dessa linha de direita, da linha Deltan Dallagnol, eu até te apelidei num artigo como Pequeno Dallagnol, por causa justamente do teu comportamento legalista, anticorrupção, uma série de coisas. Há poucos dias eu mesmo denunciei um colega seu por um flagrante caso de corrupção passiva, sem contar outras situações em que ele pode ser indiciado eventualmente, se o Ministério Público assim o entender. Qual que é a sua posição sobre isso? Eu vi o vereador Moacir se manifestando, o vereador Padeiro se manifestando, porque eles foram envolvidos na matéria pelo próprio vereador, dizendo que faziam a mesma coisa aos seus assessores. Insinuando, na verdade, não dizendo, insinuando. Mas a sua manifestação eu não vi a manifestação do Arião, eu não vi a manifestação do Portinho, que é da base de oposição. Vocês concordam com isso que faz o Gordinho do Suco? Tem duas coisas que você falou. Me manifesto sobre o Deltan ou vamos direto para o Gordinho? Pode falar sobre o Deltan, por favor, Jaque. Primeiro de tudo, para mim, o Deltan Dallagnol é um exemplo na atuação política e foi perseguido.
é inegável que Na ele foi cassação dele. perseguido na cassação dele. Para mim isso é muito claro, é muito direto. Eu sou de direita sim, nunca desrespeitei ninguém por conta do meu posicionamento, diferente de outras pessoas que fazem questão de tentar desrespeitar quem tem uma ideia contrária. Eu me orgulho de dizer isso e não vou mudar de opinião. Talvez possa ter algumas críticas, algumas divergências com ele ou com a atuação dele, até pela matéria que você comentou, mas para mim é uma honra ser chamado de pequeno Deltan Dallagnol por conta disso, até porque foi o deputado federal mais votado do nosso estado na última eleição. Em Marechal Cândido Rondon, que eu apoiei, ele fez 1.159 votos, Boa votação. sem trazer um centavo sequer. Então, por apoio, por vontade, por as pessoas acreditarem naquilo que ele defende. Eu acho que é isso que o político precisa colocar. Ele precisa, na minha opinião, sim, ser legalista, ser técnico, ser correto, colocar. Ponto. Sobre o Deltan, eu vou dizer isso. O caso do Gordinho do Suco, para mim, na minha opinião, é escancaradamente, por tudo que você colocou em cima das situações, a partir do momento em que for realizado o devido processo legal, que tudo aquilo que é necessário de se fazer for colocado, em sendo provado da forma que é necessário pela Justiça, pela Câmara e assim por diante, eu sou o primeiro a votar, né, por qualquer medida que seja contrária a ele. Eu acho um desrespeito com a nossa população o que ele fez. Mas é o seguinte, que é interessante a gente destacar: nós não podemos fazer tudo às pressas para não acontecer como uma descondenação de um cidadão ou outro por aí por uma mera situação formal, por um erro de procedimento ou porque numa linha você deveria ter dado um dia ou outro a mais e uma situação ou outra a menos. Eu acredito que, como os processos e os movimentos estão acontecendo, nós teremos a oportunidade, e ele que venha de preferência com advogado para defendê-lo, para que possa apresentar a sua versão, e nós tendo toda a instrução, toda essa situação, a gente possa colocar. E eu não estou aqui passando pano, porque eu sou o primeiro a votar contra, sou o primeiro a repudiar esse tipo de situação. Eu só acho, pelo menos na minha opinião, que como já há toda a movimentação nesse sentido, acredito que você vai me dizer se já houve denúncia ou não nesse sentido, precisa haver isso para não acontecer como lá no outro mandato, que chegou no final de tudo e foi anulado. E no final ficou só por isso. Virou em pizza. Exato. Então, veja, que curioso, né? Na justiça criminal, os vereadores que você cita, vamos contar, o Neco, o Adelar, o Nilson, não me recordo, foram condenados, em segunda instância já, tanto é que estão inelegíveis. Mas na Câmara, o julgamento político foi passado pano. Exato, e é isso que não pode acontecer, Jadir. Isso não pode acontecer, por isso que eu digo. A gente tem... Se bem que também não dá tempo mais, né? O mandato está terminando. Exato. E agora no processo eleitoral, mas tudo bem, né? Eu sou o primeiro que vai participar ativamente de tudo que for necessário em todas as movimentações. Então por isso que eu te digo, né? A gente precisa seguir o procedimento, a regra das coisas do jeito certo, para que não haja ou que não seja simplesmente um Agora, mero uma fato. coisa, Juca, que o Gordinho usou na forma dele se defender, quando eu questionei ele sobre o caso, e zum que ocorreu depois, é que mais vereadores tinham práticas semelhantes com seus assessores. Procede isso? Olha, eu particularmente não escutei isso de ninguém. E eu, como eu volto a te dizer, eu não vim aqui falar mal dos outros, ou criar um fato, ou tentar dizer uma coisa ou outra de outra pessoa. Eu posso garantir pelo meu trabalho, pelo meu eu garanto. Pelo do meu assessor eu garanto com muita tranquilidade e muita facilidade. Certo. A questão da atuação da bancada de oposição nesses 4 anos. Eu, particularmente, assisti acho que 2 ou 3 sessões presencialmente, mas quase sempre, quando eu posso, eu acompanho pela internet, pelo YouTube, a transmissão. Eu tenho a impressão que foi uma oposição amena, pacata, tranquila, uma maré sossegada para o prefeito Márcio Halber. Ou ele fez tudo dentro das 4 linhas? Eu não concordo, Jadir, porque se acompanhar
as minhas próprias redes sociais, as minhas críticas para aquilo que é ruim são constantes. A diferença é que eu não sou político de grito, de tentar gritar mais alto que o outro ou ganhar na falácia, ganhar no argumento falando mais alto. Tudo que é bom para o Marechal Cândido Rondon eu votei sim, independentemente de ser de um partido aliado ao meu ou não, independentemente de ser do prefeito Márcio ou não. E tudo que é ruim eu votei não. Aquilo que eu não concordava, que eu achava que não ia trazer um benefício, eu ia votar não. É por isso que talvez se tenha esse sentimento, mas eu acho que houve, ressalvadas determinadas situações e circunstâncias que é natural na política, um equilíbrio no posicionamento dos vereadores. Porque se alguém começasse a trucar, a como querer, no passado, como no passado, a querer ir para o pessoal, para o ataque, é claro que as coisas iam ficar desconcertadas. E o resultado a gente sabe que a população não gostou disso. Então o meu posicionamento é muito contundente. É só olhar os vídeos, os meus stories e tudo que eu denuncio que eu acho que está incorreto no município, sendo um vereador de oposição. É só pegar dentro das falas, na tribuna, uma série de situações como do lixo, como da água, como de projetos meus que foram reprovados no silêncio, simplesmente votando não e sem ter justificativa nenhuma por uma conveniência política, e essa é a verdade, que não tem coragem sequer de discutir na tribuna o mérito, porque às vezes parece que nem sabem o que estão votando. Então eu me sinto e acho que fiz um papel sim de uma posição inteligente e correta. Não oposição por oposição, até porque eu não consigo ser assim. Juca, ainda na condição de vereador, como vereador de oposição, prefeito Márcio, pelo menos as pesquisas apontam isso, um índice de aprovação extraordinário. O município de Rondon não tem problemas? Tem muitos, como alguns que eu acabei de colocar, que nós estamos atentos em cobrar, inclusive, que haja uma resolução. Para mim tem uma palavra que move a política muitas vezes, se chama vontade. E o que o próximo prefeito, independente de quem seja, Orião, Baques ou Marcão do Povo, qual que vai ser o maior desafio para o gestor? Você, na qualidade de vereador que acompanha o processo público municipal há tanto tempo e de perto, pelo volume de projetos, matérias apresentadas, está bem inteirado. Qual que é a maior carência no município para o próximo gestor? Um atendimento personalizado, atingir as pessoas diretamente, a pessoa se sentir envolvida no processo de construção política e no resultado prático que as decisões trazem na sua vida. E qual que é a proposta que o vereador Juca está levando agora na campanha eleitoral para conquistar o voto? Primeiro, que é o meu trabalho que vai conquistar o voto da pessoa. Tudo isso que eu falei para você... A cartilha dos 4 anos embaixo do Exato. braço. O que eu defendi, como eu desenvolvi, que eu sou uma pessoa que entende que o poder público tem que parar de atrapalhar o privado, que é o privado que faz as coisas acontecerem e traz dinheiro para o próprio poder público existir, que nós temos que desburocratizar, reduzir tributos, incentivar as pessoas, fazer com que o público não seja oneroso e não atrapalhe. Se não atrapalhasse, já ia ser muita coisa. Segundo, que eu não quero convencer ninguém a votar em mim. Eu quero conquistar a pessoa. Você precisa ser representado. Eu quero que a pessoa veja o Juca como vereador, sinta que o Juca é preparado. Não precisa nem necessariamente gostar, mas saiba que tem preparo, tem competência, tem estudo, tem trabalho para estar lá e que ele vai votar aquilo não que é bom para ele, aquilo que é bom naquele momento para a sociedade, que pode dar o melhor resultado prático, o melhor efeito. Às vezes a gente tem vontade de falar algumas coisas, eu tenho vontade de colocar, porque você faria de um jeito diferente, mas às vezes o jeito do outro é melhor mesmo, é mais eficiente, é mais efetivo naquele momento, desde que a gente pense em futuro. E como já estamos na época de eleição e nós estamos cometendo um crime aqui, o meu slogan é: o futuro te chama. Chegue para perto do futuro, ele te chama. Não vamos colocar como uma coisa distante. Vamos ter energia para fazer isso acontecer e conquistar o município que nós queremos para os nossos filhos. Uma coisa que me deixa entristecido é quando eu vejo pessoas da minha idade indo embora de Rondon. Eu escolhi ficar em Marechal, aqui nasci, vivo, resido, trabalho e represento. Eu quero que as pessoas queiram vir para Rondon e não o contrário, que a gente não tenha uma evasão.
que a gente tenha sempre uma migração, que a gente se torne um polo de referência tecnológica, educacional, e isso demora mais do que um mandato ou dois. Isso é um projeto de governo para o futuro que está nos chamando a desenvolver. Então é isso que eu trago para as pessoas, se assim entenderem que eu posso continuar, se assim acharem que é o momento que eu deveria e que o vereador Juca pode desempenhar mais uma vez esse trabalho. Juca, no decorrer da conversa, que vai chegando ao seu final já, estamos quase estourando o horário, você várias vezes falou, tá lá nas minhas redes sociais, pode conferir nas minhas redes sociais, as minhas redes sociais falam por mim. Você acha que a rede social tem um papel fundamental para você chegar até o eleitor? Com toda certeza. É humanamente impossível você conversar com todas as pessoas que são eleitoras ou que são cidadãos do seu município. Todo mundo tem o celular no bolso, quase todo mundo tem rede social. Que rede social você usa? Facebook, Instagram, TikTok e WhatsApp. E tem um site também. É um site institucional. Um site institucional. Certo. Agora, na campanha, ele está disponível, inclusive, para consulta. O retorno é natural. Quantas mensagens encaminhadas de vídeos e de publicações você recebe por dia no teu WhatsApp? Quantos grupos você participa? E eu sou jovem, eu trabalho ativamente com isso desde o começo. E as redes sociais me ajudaram a me eleger na minha visão. Elas são importantes. Quantos políticos já foram eleitos só pela rede social? Veja o Marcel Van Hatten. Ele era suplente de deputado estadual, foi para os Estados Unidos, não que é só isso, mas foi para lá, fez um vídeo, esse vídeo bombou nas redes sociais, foi o deputado federal mais votado no outro mandato, na outra candidatura. Apesar que é deputado, o universo é um pouco maior, claro, mais amplo. com certeza, mas Marechal Cândido Rondon é natural que se comente. Esse programa aqui, onde é que ele está sendo transmitido? Na rede social. Nas redes sociais. Então, para mim, hoje o mecanismo fundamental de atingir as pessoas é sim a rede social. Tenho material gráfico, impresso, o corpo a corpo é relevante. Às vezes a pessoa não lhe conhece, o que falta é só isso, ela tem que encontrar pessoalmente. Olho no olho. Olho no olho. Faço isso e gosto de fazer isso. Mas a rede social é sim importante. Eu vi uma candidata de São Paulo, vi uma matéria, Tabata Amaral. Ela participando de até 3 jantares por noite para ser conhecida mais no meio, justamente porque ela tem essa característica muito forte na rede social, mas não tinha essa proximidade olho no olho. Quantas vezes você está jantando e almoçando? Bastante, mas isso desde o começo do mandato. Eu tenho clubes de idosos que esse deve ser o 15º mês consecutivo que eu não falto em um almoço. E não é pensando na eleição, é pensando na representatividade. Por exemplo, o Clube de Idosos, eu sei que talvez eles não recebam o meu material na rede social, apesar de muitos falar que já me viram lá. Eu vou olho a olho, eu fiz muito isso. idoso tem muito, Facebook, muito. É, eu estou dando um exemplo minha só mãe e pra... meu pai têm seu Facebook. Minha então, avó é uma das minhas maiores apoiadoras e compartilha tudo que eu posto. Eu trabalhei, estive ativo na sociedade, nos clubes de serviço, no meio empresarial, nos eventos, na festa do município, ressalvada a pandemia, nas devidas proporções. Eu estive em contato direto com a população durante todo o mandato. Antes, durante e estarei depois também. E, inclusive com os jovens, eu não falo só pelo celular, eu vou olho no olho. Então, essa diferença eu tenho, eu posso falar com bastante gosto, inclusive, que nunca me faltou sola de sapato, vontade de sair de casa. Até porque, graças a Deus, a minha profissão me dá essa liberdade. Eu posso ajustar meu horário, não importa se eu estou escrevendo Só as não pode coisas. faltar em audiência. É, só não posso faltar a audiência E e perder descumprir prazo. o prazo depois das 23h59 59. Só isso. Então, essa atuação eu acho extremamente relevante e faço e fiz. Qual que é a tua meta de votos? Não quero, como eu já falei em outras oportunidades. Você só não Cada quer um contar. tem, mas eu não posso falar, Jadir, porque eu entendo que o político não tem certeza de nada. Ele precisa ser humilde também para reconhecer, e eu sei que o que vai definir é só a urna e o eleitor no dia 6 de outubro, até o último minuto da votação. Ele pode entrar no colégio pensando em um nome e decidir no meio votar no outro. Isso é possível. E pode ser alguém que desde antes de eu anunciar o meu número já dizer que queria votar. Então, eu me resguardo a não falar isso porque fiz 811 na última. Eu entendo que eu preciso ter no mínimo isso
esse ano eu espero conseguir, porque se eu já na primeira eleição conseguir, essa é um número que já é uma referência para mim. Juca, já estamos aí estourando nosso horário. Quero mais uma vez te agradecer por ter aceitado o convite, ter tido a coragem que muitos não têm de vir encarar uma entrevista com um crítico seu, mas falando abertamente sobre as questões que lhe foram perguntadas. Te parabenizar, te desejar sucesso na campanha, que está apenas começando, vão ser dias muito intensos daqui para frente, e te deixar à vontade para quiser abordar alguma coisa que eventualmente eu não tenha abordado, que você julgue importante comentar, o momento agora. Agradeço, Jadir, volto a dizer que estou sempre à disposição para o que for necessário para entrevistas, ainda mais que eu gosto de falar, eu gosto da câmera, espero que as pessoas gostem do que a gente conversou aqui, que entendam a importância da política. Você não precisa gostar. Gosta da câmera e da câmara, né? Isso mesmo, exatamente. E você não precisa gostar de política. Se você se interessasse, se a pessoa soubesse o valor do voto dela pro político, inclusive, como eu gosto de ser cobrado quando alguém que é ou não é eleitor meu vem e me faz uma pergunta, que eu vejo que a pessoa está acompanhando, que pelo menos sabe o que está acontecendo, isso já faz uma grande diferença. A gente precisa entrar no sistema para mudar o sistema e fazer a nossa parte. Sozinhos a gente não muda o mundo, juntos a gente consegue, cada um fazendo a sua parte, e conquistar coisas melhores. É até clichê, mas essa é a verdade. Então, obrigado pelo espaço, estou aqui sempre à disposição, espero que quem aqui nos acompanhou goste muito desse bate-papo de hoje. Valeu, mais uma vez, obrigado, e a você também que acompanhou mais esse podcast Pulso Regional. Grande abraço e até a próxima.